Olá, gente, tudo bem com vocês? Dá o like, se inscreve no canal e hoje nós vamos falar sobre torcida única nos estádios. Bom, isso aconteceu no Brasil e tem acontecido durante um certo tempo. E, infelizmente, algumas autoridades brasileiras têm considerado que isso é a solução dos problemas. Bom, esse processo é inspirado nos nossos vizinhos argentinos. A partir de 2007, esse debate entra com força na Argentina, começa-se a flertar com essas questões, haja vista o problema da violência. E o problema da violência no Brasil e também nos nossos vizinhos é tratado de uma forma bastante populista, afirmando que uma solução mágica se torna a solução de todos os problemas. A partir de uma medida, todos os problemas serão solucionados. Isso, quando a gente fala de violência nos estádios, de violência no futebol, não é diferente. Então se construiu esse debate, essa narrativa de que fazendo isso, colocando uma torcida apenas nos estádios, solucionaria-se o problema da violência. Na Argentina isso se consolida a partir de 2013 e atualmente quase todos os jogos do campeonato argentino são jogos com torcida única. No Brasil, isso se inicia em São Paulo. No estado de São Paulo, a Justiça de São Paulo, o Ministério Público, a Secretaria de Segurança Pública começam a condicionar a necessidade de se ter jogos que envolvam os 4 grandes paulistas com torcida única. E a partir de então se tornou lei todo clássico, seja eles envolvendo Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, são jogos com torcidas únicas. Bom, aqui na região Nordeste, isso começou a ser debatido também. Mas neste ano, começou a se tornar efetivo e começou-se a se ter uma ofensiva em relação a isso. Bom, no início do ano, o Estádio Castelão, aqui no Ceará, estava passando por reformas, estava passando por um processo de reforma no seu gramado e algumas questões das suas estruturas. E com isso, os jogos acabaram ocorrendo no estádio Presidente Vargas, que é o nosso segundo maior estádio aqui do estado. No entanto, com uma capacidade bastante reduzida de 20 mil pessoas, enquanto o Castelão é na casa dos 60 mil. É nosso grande palco do futebol estadual. Bom, o primeiro clássico rei do ano, jogado pelo Campeonato Cearense, iria ser disputado no Presidente Vargas. No entanto, tanto a Secretaria de Segurança Pública quanto o Ministério Público solicitaram à Federação Cearense de Futebol, requisitaram, orientaram para que esse clássico fosse com torcida única. Ou seja, o jogo era de mando do Ceará, então só haveriam torcedores do Ceará Sporting Clube. Bom, o que foi que aconteceu afinal de contas? O Ceará entrou com um plano de ação, afirmando a necessidade de haverem as 2 torcidas no palco do jogo. E o jogo acabou acontecendo com 2 torcidas, dividido, com uma capacidade reduzida, mas com as 2 torcidas. Em Pernambuco, os mesmos órgãos de sempre se utilizaram da mesma narrativa, e aí você tem vários casos de violência no futebol nordestino, jogos entre Bahia e Vitória, nos clássicos em Pernambuco, no Clássico Rei aqui no Ceará, casos de violência pela cidade. Bom, o que foi decidido? Que em jogos desta natureza em Pernambuco só haveria torcida do clube mandante, no Nordestão e no Campeonato Pernambucano. Creio que depois houveram algumas mediações ou modificações nesse caso, mas foi estabelecido que jogos dessa natureza seriam jogos com torcida única, afirmando-se que se solucionaria os problemas referentes às violências nos estádios, às violências nos arredores dos estádios. Bom, eu sempre digo que o futebol nunca é algo que está ausente do mundo. O futebol não está fora do mundo, das discussões do mundo. Ele é produto do meio. Ele está inserido nas relações sociais. Então a violência nos estádios, a violência no futebol, ela não é um fenômeno à parte, apartado da realidade. Na verdade, ele é produto dessa condição social.
ele é produto de uma sociedade extremamente violenta e desigual. Mas aí, Fábio, qual é a sua solução? A gente buscar mediações, né? Que sempre quando se pensa saídas para a violência, se chama o policial para pensar como policial, o torcedor para pensar como torcedor, mas nunca se chama pessoas que estão nessas duas condições e que possam construir alternativas que mediam estas relações. Porque a violência nos estádios não depende de ter uma torcida única ou duas torcidas. Quem vai aos estádios sabe que o torcedor é extremamente violentado desde a hora que sai de casa, com ingressos caros, com a ausência de transporte público aos arredores dos estádios, com um serviço de baixíssima qualidade. Né? Os clubes oferecem, as arenas oferecem serviços de qualidade ruim, com o sócio torcedor que é caro, que não é acessível para a maioria dos torcedores. Então, o torcedor já é violentado cotidianamente. Ele está no estádio porque ele tem uma paixão que é inexplicável. Não dá para explicar racionalmente o fato da pessoa ir para o estádio. Explica-se pela paixão que ele tem pelo seu clube. Esse processo de torcida única não solucionou o problema, nem na Argentina, nem no Brasil. Em São Paulo, as violências aos arredores dos estádios, nas estações de metrô, continuam. E na Argentina, a violência ganhou outros patamares. Ela não diminuiu. Então, esse processo de torcida única não é solução dos problemas para a violência nos estádios. É uma solução populista que propõe saídas fáceis para a solução de um problema que é tão complexo em nossa sociedade. Não é com uma saída fácil que a gente vai superar os nossos problemas. Mas isso, creio eu, que estas autoridades, esses grupos que estão hoje ao redor do futebol, não pensam isso, sobretudo, para solucionar a violência, mas sim como um processo de elitização dos estádios, como eu falei, preços altos, serviços e estádios que estão afastados dos centros, que não tem serviços de transporte ao redor, que o torcedor precisa ter que pedir um transporte por aplicativo ou precisa ter um carro para poder ir e voltar para o estádio em segurança, que não tem condições objetivas para o torcedor ir. Isso já é parte do processo de elitização. Com a Copa do Mundo no Brasil, esse processo só se radicalizou com a arenização dos estádios, a lógica do padrão FIFA, a lógica de uma torcida que é uma plateia, que é passiva, que não toca instrumentos, que não leva suas bandeiras, que não tem cânticos, mas é uma torcida que é meramente espectadora, que fica sentado na cadeirinha, que não tem mais a geral, que não tem mais espaços populares para os torcedores mais humildes, que não dá acesso, que o sócio é caro, que o preço do estádio é caro. Então, a Copa do Mundo, a lógica da arenização, do padrão FIFA, ele radicalizou o processo de elitização dos estádios. A lógica da torcida única, de ter somente uma torcida no estádio, é burlar o direito de torcer que nós temos. É elitizar ainda mais o público dos estádios. É dizer que somente determinados grupos podem torcer. Que as torcidas mais populares, que os grupos mais populares, que são, de fato, o que fomentam o futebol brasileiro, não têm o direito de estarem em um estádio de futebol. Então, a torcida única no estádio não passa de uma bravata e de um processo que se torna e que se transformou em um processo de expulsão de pessoas trabalhadoras, de pessoas que são apaixonadas por seu clube a frequentarem os estádios. Isso é mais uma faceta do bolo, de tirar o cântico da torcida, e que tem toda uma estética e todo um projeto de estádios que estão afastados, como a Arena Pernambuco, de estádios que são próximos, mas que têm um difícil acesso, como o Castelão, de um processo de jogadores que entram juntos no gramado, que a lógica do padrão europeu de futebol, de que a nossa característica de torcer não deve ser levada em consideração, das finais em jogo único, que isso é um processo que não tem relação alguma com a nossa tradição de torcer. Então, todos estes elementos, e a torcida única é um destes, é de fato um processo de afastamento dos torcedores mais pobres dos estádios. Então, fica aqui, né,
minha posição, o que eu considero sobre este processo, que é o afastamento do torcedor, é a tentativa de transformar o torcedor num mero espectador do jogo, num mero uma pessoa como se estivesse assistindo uma peça de teatro. E isso em outros países, como na Inglaterra, não é diferente. Hoje o futebol inglês, por exemplo, no qual a gente tem como grande referência, foi produto, né, do desastre de Hillsborough, né, que legitimou uma lógica encampada pela Margaret Thatcher, né, e por seu governo neoliberal, de elitizar o futebol e de afastar o torcedor mais humilde, o torcedor mais simples, trabalhador da Inglaterra de ir ao estádio. Isso fortaleceu uma lógica do turismo, que hoje nos estádios da Inglaterra você tem mais turistas do que propriamente torcedores locais dos seus clubes. E torcidas como a torcida do Arsenal, por exemplo, é uma torcida extremamente passiva, das torcidas mais passivas do mundo. Mas enquanto houver este processo, haverão torcedores que irão denunciar e irão resistir a este processo. Então, que a gente possa torcer e que a gente não possa ter nosso direito de torcer burlado, evitado. Né? Não queremos torcida única nos estádios, nós queremos melhor acesso, nós queremos que tenha paz nos estádios. E a gente quer que o torcedor, que de fato é apaixonado pelo futebol, possa ir ao estádio e torcer pelo seu clube, e vibrar, e cantar, e encampar uma bandeira, e se emocionar com esse que é das maiores invenções do ser humano, que é o futebol. Então é isso, gente. Comenta aí, vê se você concorda comigo. Não estou aqui, não sou dono da razão. Vê aí se você concorda comigo, com a minha posição, se eu estou falando besteira. E compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas. Dá essa força aí. Tamo junto. Até a próxima. E é isso, gente. O futebol é produto nosso e a gente tem que torcer, se emocionar e querer que o futebol seja cada vez mais importante, melhor pra gente, que de fato vai pro estádio, que gosta de torcer, que gosta de frequentar o estádio. É isso aí. Até mais.